Deus te abençoe. Graças a Deus. Sejam muito bem-vindos ao programa Mudança de Vida hoje. Muito obrigada por estar aí. Que Deus abençoe demais a sua vida, sua casa, sua família, seu dia. Que as bênçãos do Senhor jorrem aí. Receba graça, força, ânimo. Viva com essa perspectiva poderosa que é a do céu. Nós temos a alegria que vem do Espírito, a paz que excede todo o entendimento. Então não tema nada, não se distraia com bobagens, não joga uma vida maravilhosa fora por causa de um momento. Eu percebo o Espírito Santo falando muito sobre essa escritura, sobre este assunto, usando essa escritura, né? Tenham cuidado com a maneira como vocês vivem, porque, gente, ainda mais nos dias atuais, eu vejo gente sem cuidado algum com a própria vida, desperdiçando a vida, oportunidades, com ingratidão, questionamentos, reclamações. É a mente escrava. É o povo que saiu do Egito, mas o Egito não saiu do povo. A mente continua escrava. Então, vai sair a mesma coisa que sempre saiu, né? Cobranças, reclamações, aquela maldita insatisfação, que a pessoa não encontra nunca contentamento em tudo que Deus está fazendo. Obviamente, até as circunstâncias dela serem mudadas, né? Porque quando as circunstâncias são mudadas, claramente nós vemos isso na palavra, Deus mudando as circunstâncias das pessoas para que elas conseguissem ver os tempos de paz. Porque, lamentavelmente, tem gente que não consegue ver tudo que Deus já fez, os tempos de paz, as pessoas que Deus colocou com ela para abençoá-la. Ela não vê. Ela não vê tudo que já foi feito, que está sendo feito, onde ela está, o quanto ela caminhou. Ela não vê. Por quê? Porque é um problema interno. Interno, não é o que ela tem ou não tem, é o que ela nunca tratou. Ela tem um problema interno, ela tem uma ferida que ela não trata, né? Uma ferida, normalmente, pessoas que vivem assim, elas carregam uma ferida de rejeição, que gera amargura, que gera ingratidão, descontentamento, e aí, a partir daí, é o orgulho, né? Porque o orgulho é a raiz de todo pecado. Egoísmo, elas são autocentradas, elas tendem ao vitimismo, elas não têm honestidade intelectual, porque na hora do vamos ver, elas vão ser desonestas intelectualmente. Vai sair delas o que é conveniente, não a verdade. Porque, infelizmente, tem gente que não ama a verdade e não vive com base na verdade, nem conhece a verdade, ou despreza a verdade. E aí, a pessoa vive pelo que ela sente. Então, com base no que ela está sentindo, é o que vai sair dela, né?
São cobranças, são questionamentos, descontentamento, ingratidão, nunca é o bastante. Tem gente que você pode, assim, cobri-la de bênçãos. Nunca vai ser o bastante. Ela sempre vai querer mais que não foi dado. Porque é um problema interno. Não é o que ela tem ou não tem, é quem ela é. Ela não trabalhou isso. Não mudou lá dentro. Tem pessoas que elas não assumem responsabilidade pela vida delas, pelos resultados delas, pelos sentimentos delas. Gente, eu já vi gente culpar os outros pelo que elas estavam sentindo, pelo que tinha acontecido com elas. Eu já vi gente que foi criada, pessoas que foram criadas num ambiente de cobranças e desequilíbrios, e que a mãe, por exemplo, se quebrasse um copo, arrumando ali, lavando a louça, e a criança estivesse ali do lado, falando alguma coisa, não é que ela quebrou o copo. A responsabilidade é dela, porque foi ela que quebrou. Aí, ó o que você fez, ó, você me fez quebrar o copo. Olha aí, ó o que você fez. Gente, que sempre alguém é culpado. É culpado do que está acontecendo. Se as crianças estiverem brincando, eu já vivi isso, né? Gente, eu já vivi isso de várias maneiras, né? Quando eu era criança, né, eu lembro de começar a não querer mais fazer as viagens em família, porque qualquer movimento a mais era aquela cobrança, sabe? Brequei em cima porque vocês estão fazendo barulho. Aí eu me lembro que aí quando eu casei, que eu comecei a viver uma situação até pior, né? A primeira vez que eu vi o Osmar botando a mão para trás para bater nas crianças em viagem, eu disse ali, eu falei, olha, você está transformando um passeio no inferno. Você está transformando o passeio no inferno. E eu pedia, eu falava, ó, nós saímos para passear, para viajar, tem que ser um ambiente gostoso. As crianças, eu comecei a ficar traumatizada. Quando as crianças começavam, coisa de criança que está alegre, e vai, sabe, viajar, e vai passear, e elas começam a brincar, elas começam a fazer barulho, que é normal. Normal. E aí, pronto, eu comecei a ficar traumatizada, até que um dia eu disse, que eu não sou de ameaçar, mas eu disse, aliás, eu não ameaço, né? Se eu falar, pode saber que eu vou cumprir, porque eu tenho muito respeito pelas minhas palavras, né? E aí eu disse, olha, se você continuar fazendo assim, eu não vou mais viajar com você. Porque eu quero paz e você está oprimindo as crianças, eu já vivi isso, e isso está me fazendo mal. Gente, isso me fazia tanto mal que eu ficava assim, eu tinha mal-estar, para você ter uma noção. Eu tinha, às vezes, uma pressão tão grande na cabeça, porque eu estava vivendo aquilo novamente e eu odiava aquilo. Obviamente, tem que odiar, né? Que isso é horrível. E aí, numa outra ocasião, eu disse, não é possível. Eu disse para ele, acabou. Não quero mais isso aqui. Não vou mais. Não vou mais. Não quero mais viver isso aqui. Não vou mais viver isso aqui. E decidi não viver mais mesmo. Acabou, não vou viver isso aqui mais. E eu me lembro, porque você vê que entra na pessoa, né?
São crenças. Eu me lembro de uma viagem que eu estava fazendo com o Fer, e, de repente, as crianças ali, eu comecei a ficar sobressaltada. Por quê? Porque me deu aquela sensação de que eu ia viver aquilo de novo. E não é de ver que o Fer tem aquele comportamento muito parecido com o pai naquele momento. Nossa, mas aí, imagina como que eu fiquei, né? Eu já me levantei e disse, pode parar, eu não vou viver isso a terceira vez. Não vou. Você sabe muito bem a decisão que eu tomei lá atrás, quando eu avisei o seu pai que se ele repetisse isso, eu não ia mais fazer viagens com ele. Não ia mais. E vocês sabem que eu não sou de ameaçar. Então, assim, ou nós vamos ter alegria, paz, ou isso não faz sentido. E eu me lembro de um dia que eu saí, naquela época eu ainda estava dirigindo, e eu quis botar todas as crianças, e eu estava com um carro grande. E aí, quando eu entrei, eu avisei quem ia comigo. Eu falei, ó, quem vai comigo, lembre-se, as crianças são livres. Porque eu já vivi muita opressão em vários momentos da vida e eu não quero isso. Criança tem que ser criança. Correção é uma coisa. Agora, a criança tá alegre, você sai com ela, ela tem uma alegria. Ela quer vibrar, ela quer brincar. E ela não pode? E eu me lembro de alguém que estava comigo, que eu acho que cheio de crenças, e começou a querer sair meio que aquele incômodo, porque também tinha vivido isso. E eu disse para a pessoa numa situação, eu disse, ó, gosto de você. A pessoa estava ali para me apoiar e tal. E eu disse, ó, eu gosto de você. Mas se você agir dessa maneira, vai ser a última vez que eu vou querer você nos meus eventos com as crianças. Vai ser a última vez. E todo mundo sabe disso. Não oprima as crianças. Correção é uma coisa. Oprimir, tirar a alegria das crianças. Criança está dentro do carro, a criança não pode respirar. Deus me livre, você quer, isso me dá um sufoco. Não. E eu avisei meus filhos. Vocês sabem o que vocês viveram, o que eu já vivi e as decisões que eu tomei. Não ajam desse jeito. E eles foram aprendendo, né, a viver uma vida leve. Pelo amor de Jesus. Quantas pessoas já me contaram que todo passeio era uma tragédia. As lembranças, a gente está aqui para construir memórias, para ter boas memórias. E tem gente que não tem uma boa memória, uma boa lembrança, né? De momentos em família, de viagens, sabe? Passeios, sempre. Aquela pressão, aquela opressão, aquele nervoso. Eu não entendo, tem gente que sai para fazer uma viagem, fica endemoniado. Fica endemoniado. Não entendo isso. Ninguém pode falar nada no carro, não pode ter barulho, não pode ter nada. Ah, Deus, tenha misericórdia, não conte comigo para isso. Não conte comigo, mas de jeito nenhum. As pessoas estão fazendo uma viagem, estão indo até o restaurante. Deus me livre, eu me lembro de momentos assim no restaurante que as crianças não podiam respirar. Que horror! Você não pode falar nada, não pode brincar, não pode se divertir. E criança, quando está fazendo algo que gosta, tem uma alegria, né? E aí esses adultos
escravos, com uma mente escrava, cheios de crenças, de amargura, que não foram libertos, sofreram isso quando estavam lá na infância, agora estão repetindo uma coisa que um dia foi terrível. Por quê? Porque não foram libertos. São escravos. Cristo ainda não foi formado neles. Eles não refletem Cristo. Porque uma pessoa que reflete Cristo, ela não vai desperdiçar a vida com amarguras, com questionamentos, com cobranças. Ela tem alegria do Espírito, ela tem leveza. A presença dela é leve, é agradável, é uma delícia estar com ela. Porque ela é alegre, ela é leve, ela não é cobradora, ela não pesa. Agora tem gente que só pesa. A presença é pesada, é a cara. Vai sair para fazer um passeio, é um inferno. Tá desperdiçando a vida. Por quê? Porque a ferida ainda tá lá. E a pessoa tá repetindo histórias que adoentaram ela e ela agora tá adoentando quem tá com ela. Eu sempre conto de gente que passou a vida fazendo isso. Toda viagem era um tormento, qualquer passeio era um tormento. Chegava sexta-feira, já sabotava mesmo para ser um tormento. E a pessoa não vê que isso é uma escravidão e que Satanás está lá, trabalhando ativamente, instigando ela a repetir histórias terríveis. E eu me lembro, sempre conto aqui, do dia que eu estava na minha cozinha e eu vim orando para Deus, Senhor, abre a minha mente, me dá visão, clareza, eu quero ver o que eu não estou vendo. Porque sabe quando você percebe que tem algo errado, mas você não consegue detectar, você não tá vendo e você sabe que tem algo ali que você precisa ver? E que você nem sabe o que é, mas você sabe que está oculto aos seus olhos e que tem mais, só que você não consegue acessar. E aí eu tô lá na minha cozinha e olha a maneira como Deus usou para colocar luz nas minhas trevas, para me dar entendimento. Eu olho assim e vejo tudo amarelo. E aí eu paro e pergunto para mim, né? Por que tudo aqui é amarelo? Gente, eu sei que parece meio insano, mas foi exatamente assim. Aí eu parei. E falei, mas por que tudo é amarelo se eu não gosto de amarelo? Gente, eu nunca tinha me dado conta que a minha cozinha era toda amarela, que eu não gostava de amarelo, e eu não sabia nem por que eu tinha pedido amarelo. E ali eu fui puxando, né? Daquele fio eu fui puxando e fui chegando para mais. Enfim, tem muito assunto aqui. O que eu entendi claramente que o senhor estava me mostrando, através daquela situação? Que eu tinha sido programada para pensar de um jeito, para gostar de coisas, e o meu inconsciente respondia, eu vivia no inconsciente. Eu tinha muito pouca consciência. Eu não conhecia a verdade, eu não me conhecia, eu não tinha identidade, eu nem sabia do que eu gostava. Eu não sabia quem eu era. Na verdade, a minha mãe gostava de amarelo, minha mãe gosta de amarelo. E eu fui formada daquele jeito. Então, eu respondia para a vida
de acordo com aquela programação. E a partir dali eu descobri tantas coisas sobre mim. Porque aquilo foi um descortinar, foi um batismo de visão, de consciência, que eu fui vendo, sabe? Por que eu respondia de tal maneira, por que eu agia de tal forma, por que eu era daquele jeito, por que eu tinha algumas coisas que eu descobri que eu não gostava, por que eu vivia de um jeito, por que eu respondia de uma determinada forma. Compreendeu? Inclusive isso que eu estou falando. Né? Eu fui tomando consciência por que me fazia tão mal aquelas cobranças e o próprio Osmar corrigindo tanto as crianças dentro do carro, que daí eu fui tendo memória, sabe? Eu fui trazendo momentos que eu tinha vivido que tinham sido horríveis. Então eu me via repetindo história, aí eu fui tomando decisões. Não vou viver isso aqui, não gosto disso aqui, não gosto de amarelo, não vou viver assim, não, isso não é pra mim, eu não sou assim. Aí foi aquele processo de descobrir, sabe, aquela autodescoberta, eu renasci. E eu não parei, eu passei a buscar isso intensamente, porque eu falei, gente, que coisa mais triste. Você viver sem consciência, sem saber quem é você, do que você gosta. E a partir dali, eu fui tomando decisões, sabe? Isso eu não vou tolerar. Não, peraí. Lá, quando eu era criança, eu não tinha como escolher nada, definir, mas agora eu tenho. Não quero isso, não quero. E eu fui fazendo a minha lista do que eu não queria para a minha vida, e que eu não ia tolerar. E fui também colocando limites, sabe? Fui deixando claro para as pessoas, espera aí, amo você e tal, mas não passa desse limite aqui não. Não, isso aqui eu não quero. Não, isso aqui eu não vou tolerar. Não. Eu passei a dizer não. Por quê? Porque tinha muita coisa que me fazia mal, mas que eu nem sabia por que me fazia mal. Eu estava rodeada de coisas que eu não gostava. Eu fui descobrindo que, na verdade, eu tinha uma programação. E que eu vivia com base numa programação sem consciência nenhuma. E eu estava desperdiçando a minha vida. Perdendo vida. Não aceita isso. Para. Em nome de Jesus, para de ficar aí, corre para lá, corre para cá. Viva com sensatez, ore, clame, busca sabedoria, tenham cuidado com a maneira como vocês vivem, que não seja como insensatos tolos, sem consciência nenhuma e nem busca, repetindo histórias, inclusive que você criticou, e nem sabe por quê, sem identidade, sem visão, tolerando o que não cabe na sua vida, mas como sábios, em nome de Jesus, aproveitando ao máximo cada oportunidade, porque os dias são maus. Portanto, não sejam insensatos, mas procurem compreender qual é a vontade do Senhor. E a vontade do Senhor é que você viva com a alegria do Espírito, em paz, que Cristo, esse é o propósito, seja formado em nós e que venhamos refleti-lo. Nós recebemos a natureza de Cristo, a visão de Cristo, o Espírito de Cristo, a mente de Cristo. Nós somos livres! Olha aqui, porque Deus não nos deu um espírito que produz temor e covardia, mas sim nos dá poder, amor e autocontrole. Nós não estamos aqui para viver essa vida rasteira,
tomados de cegueira, medos, escravos. Não, nós fomos livres em Cristo. Não, eu não aceito a escravidão que Satanás quer lançar sobre a minha vida, e você não pode aceitar. Eu não quero as pessoas que estão ao redor de mim escravas. Eu não quero você vivendo uma vida escrava. Escravo de opiniões, de achismos, de sentimentos. Não. De uma programação. Uma programação. Eu fui programada para gostar de amarelo e de muitas outras coisas que eu não gostava, e o Senhor me ajudou. Porque quando eu tomei consciência que eu fui livre. Luz. É consciência, consciência, luz. E aí, quando você vê, meu querido, você não quer voltar para lá. Agora eu vi. Não gosto, não quero, não vou aceitar. Não vou tolerar isso aqui. Acabou. Eu vou viver uma vida livre porque você tem o que tolera. Viva com sabedoria. E o princípio dela é temer a Deus. E se, pois, o Filho vos libertar verdadeiramente, sereis livres. Se crer, desejar, quiser orar comigo, prepara algo que queira que receba a oração. Eu volto já para orarmos. Senhor, meu Deus e meu Pai, eu oro por cada vida querida e peço que o Senhor visite cada uma agora, passa do teu sangue, queima do alto da cabeça a planta dos pés e liberta agora. Põe luz nessas trevas, dá consciência, uma consciência tão viva e profunda que essa pessoa agora se levante decidida a viver como ela foi criada, gerada para viver. Livre de toda opressão e escravidão. Abençoa lares e famílias, todos que enviaram os seus pedidos por oração, consagro tudo e tomo posse, Senhor, de libertações, um batismo de visão. Eu abençoo os meus amigos e companheiros semeadores, eu profetizo abundância na vida desses fiéis e onde esse programa estiver chegando, que esta palavra tenha transformado o teu povo em todo lugar e que eu deixe um povo livre, consciente, abençoado, que cada um passe por esse batismo de coragem, de visão, de sabedoria, de consciência. Muito obrigada. Peço a tua bênção, dou a minha bênção. Obrigada, amém. Amém, amém. Graças a Deus. O número do Disque Vida é 3296-9449. Rua Taquari 995 na Moca, é onde nós estamos. Hoje temos reuniões às 7h, às 19h30, atendimento, amanhã Casa Firme. Conta com a gente, é um prazer estar aqui. Se o senhor não voltar, vou continuar falando de vida e mudança de vida. Bom dia, amém. Deus não nos chamou apenas para acreditar. Ele nos chamou para viver a fé intensamente todos os dias. Em cada momento, em cada desafio, devemos caminhar com a certeza de que não fomos criados para a derrota. Fomos criados para vencer. Por isso, levante-se. Fortaleça sua fé e enfrente a vida com coragem, sabendo que Deus está ao seu lado em cada passo da jornada.